meus amigos, tudo bem com vocês? Retornamos então com o nosso desafio e hoje o nosso capítulo 14. Nesse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda, então, vai narrar que eles deixaram então por alguns dias de acompanhar a clínica, porque eles só vão retornar lá dali um mês, onde terá outra reunião desobsessiva, para eles então, além de participarem dessa reunião desobsessiva, também observarem e analisarem como é que está o andamento desse trabalho, desse novo departamento instalado espiritual, né? O departamento espiritual instalado nesta clínica. E aí, neste capítulo então, Manuel Filomeno vai dizer que como eles terão aí alguns dias, algum tempinho aí para se aprofundar em outros estudos, em outros trabalhos, ele vai dizer que ele vai participar de um trabalho dirigido por José Pititinga acerca do espiritismo. Então, é um grupo de trabalhadores liderado pelo José Pititinga que possui como objetivo levar a bandeira do espiritismo, tanto do seu estudo, da sua aplicabilidade, enfim, dentro dos centros espíritas aqui no plano físico. Então, a nível espiritual, eles se reúnem em grupo, estudam, né, e planejam qual seria a melhor forma de passar isso, e também fazem uma análise para ver quais centros espíritas estão precisando dessa instigada, dessa cutucada. Então, ele vai dizer a respeito da importância do espiritismo nesse capítulo maravilhoso, nos lembrando sempre da nossa responsabilidade quanto espíritas, quanto trabalhadores da última hora. E aí, esse grupo, além de falar da importância do estudo da doutrina espírita, ele é focado na mediunidade. Então, é óbvio que esses apontamentos e todos esses ensinamentos e instigações que eles fazem nesses grupos mediúnicos aqui no plano físico, logicamente que abrange a todos os trabalhos do centro espírita, a responsabilidade do trabalho no geral, porém com um foco então na mediunidade. Então, por exemplo, eles vão falar que a obra básica, o Livro dos Médiuns, é uma obra que ela deve ser lida e relida várias vezes, principalmente para aqueles que são médiuns ostensivos, porque nós sabemos que todos nós somos médiuns, já está lá previsto no Livro dos Espíritos, mas aqueles médiuns ostensivos, ou seja, que são mais sensíveis e possuem essa mediunidade de psicofonia, por exemplo, que é a mais comum, eles devem ler e reler sempre o Livro dos Espíritos, mas muitas vezes eles veem nos centros espíritas que as pessoas não leem, não estudam, têm preguiça. Então, o primeiro ponto que ele vai destacar é a importância do estudo. O espiritismo é uma doutrina que ela é baseada na fé raciocinada e ela precisa desse estudo sério e sistematizado sempre, né? Sistemático, algo que ocorre sempre, como se fosse uma rotina realmente, porque senão a gente nunca vai se manter atualizado, porque a gente sabe, quanto mais a gente estuda, parece que a gente menos sabe, não é mesmo? E acerca das obras básicas, a gente lê, relê às vezes a mesma questão do Livro dos Espíritos, a mesma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lê e relê sempre no Evangelho no Lar, e a gente sempre aprende algo novo, parece que a gente nunca leu aquela parte. Então, por isso a importância do estudo. E aí ele vai falar o seguinte: o estudo é tão importante porque tem pessoas ignorantes que vão falar que a mediunidade é algo ruim, que traz malefícios para o médium, que ele fica com aqueles efeitos depois quando ele dá passagem ao espírito, enfim, que é algo ruim. E como assim é algo ruim? Depende da sua sintonia. Obviamente, você receber um espírito sofredor, que vai, né, ser atendido, um espírito mais inferior, que quer realmente o seu mal, lógico que você vai sentir aquelas sensações do seu corpo. Só que você tem que estudar para aprender que você tem que saber separar o que é seu e o que é do espírito. Porque depois que termina a reunião mediúnica, você tem que estar bem.
Se você estiver ruim, você não está aprendendo sobre mediunidade, você não estudou. Então tudo isso é o quê? Estudo e prática da mediunidade. Então não é nenhum malefício a mediunidade. E por outro lado, eles vão dizer que há pessoas que endeusam os médiuns como se fossem deuses ou semideuses. E ali até cita os exemplos das cartas psicografadas, que são muito consoladoras, que são muito boas para as famílias, para as pessoas, porque demonstram ali, comprovadamente a existência do espírito, a imortalidade. Porém, o que ele vai dizer? Muitas vezes há famílias que mesmo recebendo a carta, não seguem o espiritismo, não acreditam na reencarnação e na imortalidade. E o pior, ficam esperando depois de um tempo outra comunicação do seu parente, outra carta. Então isso gera o quê? Um comodismo, um modismo de carta, ele vai dizer. Então ele faz toda essa narrativa a respeito da importância do estudo do médium sobre mediunidade, para depois, quando ele conseguir colocar em prática todos esses ensinamentos. E aí, pessoal, ele vai dizer, ainda a respeito do espiritismo, sobre o seu tríplice aspecto, que nós sabemos que o espiritismo ele tem 3 aspectos. Ele é religião, ele é ciência e ele é filosofia. E eu vou até poderia explicar, mas aqui ele já traz explicado corretamente, de forma bem clara e direta, o que significa cada um desses aspectos. Eu vou ler para vocês. Tratando-se de uma ciência, que é o espiritismo, aguarda estudo sério e sistematizado, a fim de ser compreendido em toda a sua profundidade. Como filosofia, propõe reflexões contínuas, diálogos e análise dos seus postulados, de modo a poder se incorporá-los ao dia a dia da existência. E na condição de religião, em razão de sua ética moral fundada no Evangelho de Jesus, estabelece comportamentos dignos e graves, por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais no corpo e fora dele. Então, por que uma ciência é um estudo sério para ser compreendido na sua profundidade? E até porque, principalmente nesse livro, a gente vê que a ciência tem tudo a ver. Ela é um complemento do ensino do espiritismo sobre reencarnação e imortalidade. Então, o saber da ciência, dos avanços da ciência, das doenças, tipos de doenças psicológicas, por exemplo, tudo isso é da ciência e ajuda no desenvolvimento. A filosofia, porque nos ajuda a raciocinar, a dialogar, a pensar a respeito do que a gente estuda, do que a gente lê, do que a gente vê e sente também. E religião, porque tem todo esse cunho religioso e moral que Jesus nos trouxe através da prática do bem, através da lei do amor. Então, pessoal, esse capítulo basicamente vai falar do espiritismo, da importância do estudo sistematizado, rotineiro sempre, e também, obviamente, mais uma vez, a respeito da responsabilidade dos trabalhadores espíritas, e aí principalmente falando da reunião mediúnica, do médium que é passista, do médium que vai receber o espírito, que é o ostensivo, do esclarecedor, enfim, da importância de cada um desses indivíduos que formam então a reunião mediúnica. E aí, para finalizar, ele vai nos dizer uma frase muito bacana que eu acho que resume toda a importância do trabalho que ele trouxe neste capítulo. Todo trabalho dignificador enfrenta desafios, exigindo perseverança e otimismo, não dando lugar ao desânimo, caso os resultados positivos demorem de manifestar-se. Então, para todo trabalho, a gente tem que perseverar e ter otimismo, porque é óbvio, tem seus altos e baixos, tem momentos difíceis, tem momentos que a gente quer estar com a cabeça em outro lugar, quer fazer outra coisa, faz parte, mas a gente tem que continuar, porque se a gente der lugar ao desânimo, acabou, não tá para ser feito mais nada. Então é essa a ideia, espero que vocês tenham aprendido assim como eu, e amanhã nós voltamos com o nosso 15º capítulo.